Hoje nós vamos falar sobre os cordatos, tá? Nós vamos começar falando dos cordatos mais primitivos, os chamados hemicordatos. E depois nós vamos para os cordatos considerados mais evoluídos, os chamados vertebrados, tá? Os vertebrados, ele é um termo que não é um termo muito correto, tá ok? Não é um termo de classificação mesmo. Ele é um termo que facilita nosso processo de aprendizagem. Vertebrado, quem tem coluna vertebral, tá? É um grupo que está dentro dos cordatos, a maioria deles, né, são vertebrados, mas que a gente vai ver no futuro que as classificações adequadas não é essa, a termologia, a nomenclatura não é essa correta, tá? Mas vamos começar pelos cordatos mais primitivos, os chamados hemicordatos, tá? Vamos lá. Antes de a gente falar um pouquinho dos hemicordatos, nós temos que verificar que os cordatos, eles têm que ter algumas características para serem classificados dentro desse grupo, né? Então, quais características tem que apresentar justamente para ser considerado um cordato, né? Não é qualquer ser vivo que pode ser um cordato. A primeira e a principal característica é justamente esse cara aqui, olha, em vermelho, chamado notocorda. O nome cordato justamente vem da palavra notocorda. Em algum momento de desenvolvimento dele, em sua vida adulta ou não, os cordatos têm que ter notocorda, tá? Eles têm que ter pelo menos uma das características. Quais características são? Notocorda, a chamada, pelo menos, crista neural, aqui eu começo a formar um processo de encefalização, as fendas branquiais e a cauda pós-anal. Então, se ele tiver pelo menos uma dessas três características em algum momento da vida, ele é considerado um ser vivo cordato, tá? Mas o que é a notocorda, né? Então, a notocorda, ela é uma estrutura, parece um bastão meio flexível. Não sei se vocês já viram aqueles bastões que são usados nas chamadas máquina de silicone quente, né? Não tem aquele bastãozinho que a gente balança, ele é molezinho. E aí é colocado dentro, ela derrete e aí é usado para colar como cola quente, né? Então é muito parecido uma notocorda com uma estrutura daquela. Qual a função da notocorda? A notocorda ela apresenta a função estrutural, né, de sustentação. Então ela vai sustentar e também vai facilitar a locomoção, tá? Então indivíduos que apresentam notocorda normalmente têm uma locomoção ativa, muito bem desenvolvida, nadam, andam, correm muito rapidamente, né? Enquanto que os outros seres vivos que não têm notocorda, nós vimos que a maioria deles são mais lentos, né? São estruturas que não apresentam, têm simetria na maioria das vezes radial e apresentam uma estrutura de movimentação mais lenta. Eu tenho o começo de um processo de uma formação do sistema nervoso mais desenvolvido, com a presença de um tubo nervoso dorsal e com uma encefalização. Mesmo nos mais primitivos, essa encefalização sendo bem primitiva. Mas eles têm que ter pelo menos o que a gente chama de crista neural. É um aglomerado de células nervosas que já estão trabalhando em conjunto, já tem um desenvolvimento mais elevado. Nos cordatos mais evoluídos, essa crista neural vai dar origem ao cérebro, tá? Então ele vai formar e dar origem ao cérebro. Nos mais primitivos, né, ele forma um cérebro primitivo, um cérebro pequeno, reduzido, tá? Mas nós temos um tubo nervoso longitudinal dorsal, e aí ele vai justamente ser de grande importância também para o desenvolvimento e evolução dos seres vivos, tá? Então, além da notocorda, além do tubo nervoso central e a crista neural, nós temos as fendas branquiais. O que são as fendas branquiais? Nos cordatos, as brânquias, que são justamente estruturas que conseguem absorver o gás oxigênio justamente da água, que está diluído na água, eles estão protegidos. Então, eles estão guardados dentro do corpo. Na maioria dos seres vivos, eles não estão tão protegidos.
E devido a isso, eu tenho um conjunto de fendas, tá? Paralelas, por onde a água pode passar facilmente para ele realizar a absorção do oxigênio. A esse conjunto de fendas onde é guardado essa câmara e esse conjunto de fendas onde é guardado justamente essas brânquias, dá-se o nome de fendas branquiais, tá? Então, nos cordatos, as fendas branquiais fazem com que as brânquias estejam protegidas, né? E aí, justamente, tem um processo de passagem da água. Ele força a passagem da água aí para realizar a absorção e a retirada de oxigênio. E aí, então, justamente, eu tenho uma respiração relativamente muito eficaz. A cauda pós-anal também, justamente, é uma estrutura para realizar equilíbrio e locomoção, tá? Então, eu tenho um ânus e após o ânus eu tenho uma cauda. Nós, seres humanos, temos um vestígio de cauda que nós temos no período embrionário e que quando nós nos desenvolvemos nós perdemos, que é o vestígio dela é o cóccix, né, que é o finalzinho do osso da coluna vertebral, tá bom? Então nós temos um sistema nervoso mais centralizado, um sistema nervoso mais complexo. Lembra que nossos sistemas nervosos antigos eram muito simples, né? Nós tínhamos os poríferos sem sistema nervoso, os quinidários com sistema nervoso difuso, plateomíntero difuso, ganglionar, né, artrópodes, anelídeos, né, ganglionar. E aí nós chegamos já no processo de encefalização, a formação de um cérebro, mesmo que seja reduzido e pequeno, mas a presença de um cérebro e de um tubo nervoso dorsal. Tá bom? As fendas branquiais e a notocorda e a cauda pós-anal. Essas 4 características fazem com que um ser vivo seja colocado dentro do grupo dos cordados ou não. Então, se ele tiver uma dessas características, pelo menos em alguma fase da vida dele, algum período da vida dele, ele é considerado um cordado. Nós temos notocorda, nós temos crista neural, nós temos fendas branquiais e nós temos cauda pós-anal. Mas nós só temos essas 4 características quando nós estamos no período embrionário. Quando nós saímos do período embrionário, acabou, nós perdemos essas características. As fendas branquiais se fecham, o tubo nervoso dorsal e a crista neural vão dar origem ao cérebro e à medula espinhal. A notocorda é substituída pela coluna vertebral e a cauda pós-anal degenera, se transformando só num vestígio muito pequeno que é o cóccix, tá? Então nós somos cordados, nós apresentamos essas características, só que nós apresentamos no período embrionário, no período adulto nós perdemos essas características. Muitos seres vivos acontece isso. Eu tenho alguns seres vivos que apresentam só uma dessas características durante o período embrionário e ela logo depois desaparece. Então, é muito comum justamente eu ter uma característica dessa e não ser visto no ser vivo adulto, só no ser vivo em desenvolvimento embrionário, durante a formação, quando ele é pequeno, né? Então, ele está nesse processo de desenvolvimento dele e aí é observado uma dessas características. Falou, gente? Agora o nosso próximo vídeo vai ser falar sobre os hemicordatos.